sumário de hoje, vertentes da língua, objetivos principais da língua. Vamos ver o que é isto. Quando nós conversamos com alguém, nós utilizamos a língua como sendo um instrumento de comunicação. Então, quando vamos falar lá em casa com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos amigos, nós temos sempre uma intenção. Então vamos ver o que é isto e depois vamos aqui também ver quais são esses vertentes da língua. Quando se usa a língua, usamos-la com uma determinada intenção. Ou seja, tendo em mente um objetivo. Eu, ao falar com um amigo, eu tenho sempre um objetivo de dizer para ele algo, por exemplo, lavar as mãos, fiquem bem e outras conversas que vocês também têm, não só com os vossos amigos, com os companheiros e também lá em casa com os vossos pais. Podemos usá-la somente com a intenção de nos divertir, transmitir experiências profissionais, particulares ou não, ou ainda com a intenção de tomar uma posição ou apresentar uma imagem específica de uma referência social. Quer dizer, podemos fazer diversão, não é? Usando a nossa língua, né? Fazer jogos, por exemplo, lá em casa, aproveitar esse momento para fazer jogos lá em casa, por exemplo, anedotas, contar anedotas, fazer puzzles, quebra-cabeças e outros mais. Também podemos transmitir experiências profissionais. Temos ouvido falar dessa pandemia, não é? E o que é utilizado para combater a pandemia de Covid-19. Então, vamos também ver que, assim, a língua tem vários objetivos ou utilidade e, de acordo com a intenção, pode ser dividido em 3 grupos, denominados de vertentes da língua. Nessa ótica, nós vamos conhecer as 3 vertentes da língua. Nós temos a vertente lúdica, a vertente profissional ou canónica e a vertente de afirmação ou intervenção social. Vamos ver cada um desses vertentes e também a importância que cada um tem. Vamos iniciar com a vertente lúdica. O que é isto de vertente lúdica? Trata-se do lado da língua que tem como objetivo principal fazer com que as pessoas que estão a falar, interlocutores, as pessoas que estão a falar, não é? Que estão a comunicar, divirtam, passem tempo ou joguem com as palavras. Como eu tinha dito, lá em casa, esses dias vocês devem ter brincado muito. Há sempre um jogo que vocês gostam de fazer, não só na sala de aula, mas também após que estão a fazer lá em casa, que é aquele jogo que tem nomes, animais, cidades, países, vocês gostam de fazer e também com esse jogo vocês acabam por aprender e passar o tempo e divirtam-se também com esse jogo. Vamos ver a importância. A importância da vertente lúdica, que é isto, tem a função de ensinar. Também aspectos morais como regras sociais, qualidades como honestidade, benevolência, mas também ensina aspectos culturais e tradicionais de um povo, promovendo e conservando as suas tradições. Promove ainda a conservação da sabedoria popular e processa-se na transmissão da memória coletiva, isto é, a preservação do património cultural. Por exemplo, contar histórias lá em casa. Era uma vez, não é?
os 3 porquinhos que viviam numa floresta. Sabemos que quando contamos histórias, nós estamos a promover também a nossa história, não é? Promovendo a nossa cultura. Quando eu conto histórias para o meu filho, ou lá em casa também os pais podem contar histórias, vocês acabam por aprender alguma coisa. Não é? Aprendam os valores, os aspectos morais, certo? E acabam por divertir-se, não é? Então, aqui nós temos a importância da vertente lúdica. Passamos para a outra vertente. A vertente profissional ou canónica. É o lado da língua que se usa no âmbito das profissões, ou seja, a língua é utilizada de forma a dar a conhecer diversas profissões e vocábulos que usam. Ou seja, cada profissão tem o seu vocábulo. Os médicos utilizam os seus vocábulos, os professores, os enfermeiros, cada profissão tem os seus vocábulos próprios, não é? Quando estão a dirigir, não é? Utilizam dentro da sua profissão. Então, aqui nós estamos perante a vertente profissional ou canónica. Não se esqueçam. A importância, esta vertente tem a função de informar, ensinar ou ainda dar a conhecer os vocabulários de uma determinada profissão. Como eu disse, esta vertente tem a função de informar, ensinar, não é? Para nós, por exemplo, que nós não sabemos que a palavra utilizada por um médico, não é? Muitas vezes nós ficamos a perguntar e acabamos por depois tentar saber através de alguém relacionado com a medicina para saber o que é isto desse vocábulo. Então está dentro dessa vertente profissional, ou seja, é a profissão, em cada profissão nós temos um vocábulo próprio, ok? A última vertente, que é a vertente de afirmação ou intervenção social, é o lado da língua, que procura tomar uma posição ou apresentar uma imagem específica de uma sociedade, contribuindo para uma tomada de consciência ou para o reconhecimento social de algo que se sucede. Procura-se afirmar ou intervir na sociedade, argumentando uma posição ou convencer para que se adira ou siga determinada ideia. Por exemplo, nesses dias de quarentena, nós temos andado a ouvir sempre na televisão, rádio, fiquem em casa, lavem as mãos sempre, protegem-se, cuidem-se. Então, são uma forma de fazer com que as pessoas tomem consciência de que passa algo e que eles devem fazer com que mudem, não é? Mudem a sua forma de estar dentro da sociedade. Então, nós estamos perante esta vertente de afirmação ou intervenção. Procura-se intervir na sociedade, fazer com que a sociedade mude, não é? De atitude ou toma outra atitude perante a determinado aspecto que está a passar. Então é por isso que nós estamos perante esta pandemia, nós temos que ter cuidado. Então passa-se através da rádio, da televisão, alguns aspectos relacionados com essa infecção, de forma com que as pessoas lá em casa tomem cuidado e que protejam, não é? Cuidem-se para que isto não alastre dentro da nossa sociedade. Depois da minha explicação, vamos passar para exercícios. Vamos exercitar. Temos aqui o primeiro exercício. Identifica nos exemplos apresentados a vertente da língua presente. Temos a frase A. O que é feito para andar e não anda.
A B, anorexia, traumatismo, insulina, abscesso. A linha C, fiquem em casa. Então, vocês vão identificar lá em casa, pegam no caderno e passam esse exercício e tentam resolver. Conseguiram resolver? Então vamos ver as respostas. Acertaram a vertente lúdica, a linha A. O que é feito para andar e não anda? É uma adivinha. Então, aqui nós temos a vertente lúdica, é um momento de diversão. A linha B. Anorexia, traumatismo, insulina, abscesso. A vertente profissional ou canónica, porque temos vocábulos utilizados pelos médicos. Então, aqui nós estamos esperando a vertente profissional ou canónica. C. Fiquem em casa, vertente de afirmação e intervenção social. Andamos a ouvir sempre esta expressão, fiquem em casa. Então, estamos perante a vertente de afirmação ou intervenção social. Agora, lá em casa, vocês vão ver comigo um vídeo que é o segundo exercício. Com a disseminação do novo coronavírus por todo o mundo, é preciso que nós, cabo-verdianos, tomemos as medidas necessárias para evitar ou diminuir o ritmo de contágio da doença. O isolamento social é fundamental neste combate. Evitem aglomerações e locais não arejados. Aquela medida ali é um ato de civilidade para proteger todo alguém. Está na boa mão. Está na nossa mão. Então, já identificaram? Conseguiram ver qual é a vertente? Vamos recordar. Vimos 3 vertentes da língua. A vertente lúdica, será que é a vertente lúdica? Pensam lá. Não é a vertente lúdica? Então, será que é a vertente profissional ou canónica? Não é? Então vamos ver, será que é a vertente de afirmação e intervenção social? O que é que nós vimos? Tentam recordar. Vão lá no caderno e vejam o que está escrito lá, o apontamento. É qual? É a vertente de afirmação e intervenção social. Muito bem! Vocês prestaram atenção na minha aula. Agradeço a vossa colaboração. Como nós vimos hoje as 3 vertentes da língua, lá em casa, vocês, com a ajuda dos vossos pais e também dos professores, não se esqueçam de perguntar também, tentam ver outros textos, não é? Que enquadram-se dentro destas 3 vertentes. Como tínhamos visto, a vertente lúdica é aquela que
ensina, não é? Leva a diversão, joga com as palavras e também vimos que tem a função de mostrar a benevolência, a honestidade, não é? De promover a cultura de um povo. Então vão procurar lá em casa também outros textos que estão dentro dessa vertente. Não esquecendo também que temos a vertente profissional e canónica. Essa vertente, como eu disse, serve para informar, ensinarmos sobre os vocábulos, não é? De uma determinada profissão. Então tentam lá ver outros textos que estão presentes dentro ou estão dentro desta vertente. Também vimos a última vertente, que é a vertente de afirmação ou intervenção social. Vamos lá ver o que é que vocês aprenderam hoje. Vimos que a língua é um instrumento de comunicação que nós usamos com uma determinada intenção. E verificamos também que existem 3 tipos de vertentes da língua. Vimos que existe a vertente lúdica, a vertente de profissional ou canónica e a vertente de afirmação ou intervenção social. Também fizemos exercícios relacionados com cada uma dessas vertentes. Lá em casa, com a ajuda dos vossos pais e também dos professores, vocês vão também preparar para a próxima aula a vertente lúdica. Vamos terminar a nossa aula de hoje. Foi um prazer estar aqui convosco. Espero-vos na próxima aula. Um abraço virtual para todos vocês.